alguns dias atrás eu recebi mensagens de vocês nas minhas redes sociais me mandando uma petição online para que a Samsung fosse proibida de fabricar processadores Exynos, nunca mais fabricasse os próprios processadores e voltasse a usar a linha Snapdragon de processadores da Qualcomm nos seus telefones daqui para frente. E como vocês sabem que eu gosto muito desses assuntos mais de tecnologia avançada aqui no canal, eu venho reunindo bastante matérias e bastante comparações entre os Snapdragons novos versus os Exynos presentes na linha S20 e vim trocar uma ideia com vocês para contar o que eu acho dessa história toda e fazer uma reflexão da minha opinião sobre os processadores Exynos e o porquê que eles geram tanta polêmica assim. Será que a Samsung anda errando na mão nos processadores ou será que as pessoas são histéricas demais? Vem nesse vídeo que eu conto pra você. Mas se é a sua primeira vez nesse canal ou se você já tá aqui faz tempo, dá uma olhadinha se você tá inscrito no canal porque o YouTube tá desinscrevendo muitas pessoas, então se você já é inscrito, dá uma olhadinha aqui embaixo e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você se inscreva e curta o vídeo pra me ajudar. O canal Rudicaro fala sobre tecnologia e estilo de vida tech. Deixa o like aí e vamos lá. O negócio é o seguinte, rapaziada, nós temos há muito tempo já rolando na internet, nos grupos dedicados à tecnologia, essa chipset war chata pra caramba, de fanboys de um lado da Qualcomm e fanboys da Huawei do outro e fanboys da Apple de um outro lado, e pessoas sempre vão colocar coisas pra competir. A gente tem a GPU war de AMD versus a Nvidia, a gente tem a console war de PlayStation versus Xbox, por que não teria também uma chipset war? E a chipset war acontece e algumas reclamações têm razão, outras são meramente o que eu chamo de obscurantismo tech, ignorância tech sendo jogada como verdade na internet. E pra quem não tá familiarizado com esses termos técnicos, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, tá? O Exynos é uma linha de processadores móveis, de chipsets móveis da Samsung, ela fabrica para equipar os seus próprios telefones. Então o que é um chipset? O chipset é o conjunto de todas as pecinhas da placa lógica da placa-mãe e dentro do chipset vai tudo que o seu smartphone precisa para funcionar. A placa de vídeo, o processador gráfico, as memórias RAM, os chips de Wi-Fi, as antenas, os modems, enfim, toda a parte de software, firmware e hardware, vai tudo ali dentro, integradinho, bonitinho, para você já sair usando o seu smartphone sem precisar montar. Diferentemente de um computador que você monta peça por peça, um smartphone funciona mais ou menos como um notebook, que já vem com uma grande placa, com tudo conectadinho dentro dele e muitas das vezes soldado, onde você não pode trocar a placa de vídeo e tal. E a linha Exynos é a linha que a Samsung fabrica há longos anos já para equipar os seus smartphones, e a Samsung sempre teve uma relação meio conturbada com a Qualcomm, que é a empresa que faz os Snapdragons, que são os processadores que estão na maioria dos telefones Androids que você vê pelo mercado. A Samsung sempre teve essa vontade de ser independente das empresas americanas, e a Qualcomm é uma empresa americana que lidera hoje o mercado de smartphones, tendo seus processadores em praticamente 75% do mercado, salvo alguns casos como a Huawei, que usa os próprios Kirins, salvo os casos das empresas que optam por usar processadores da MediaTek ou até mesmo da Samsung, como a Motorola, por exemplo, que usa uns Exynos aí na linha Moto One, mas o resto praticamente todo usa Snapdragon. E toda vez que a Qualcomm lança o seu chipset top de linha, a Samsung vai lá e lança um chipset concorrente para acompanhar a concorrência e para estar aí pau a pau com a Qualcomm, para dizer que ela também consegue fabricar um chipset tão poderoso, tão eficiente e tão cheio de truques novos quanto, tá? A esse ano de 2020 a gente tem o Snapdragon 865 e a Samsung lançou recentemente o Exynos 990, que é o processador que está equipando este carinha aqui, o meu Samsung Galaxy S20 Ultra. E olha, eu já sou usuário de Exynos de longa data, tá? Eu já usei Exynos de várias gerações. Os últimos Exynos que eu tenho aqui em casa são os Exynos da linha One da Motorola, como o meu Moto One Vision. Tenho o Galaxy Note 10 Plus, que tem o Exynos 9825. Tenho o Galaxy S10 Plus, que tem o 9820, que são concorrentes do Snapdragon 855 e do 855 Plus. E também tenho o Galaxy Fold, que vai usar o Snapdragon 855. Então eu tenho tanto Galaxies usando o Snapdragon, quanto Galaxies usando o próprio processador Exynos. E depois de bastante tempo de uso, eu tenho a minha opinião formada. Mas a gente tá tendo uma treta muito grande, porque testes internacionais, testes de sites internacionais estão mostrando uma incongruência muito grande, uma diferença de performance e desempenho muito grande entre a versão com Exynos vendida no Brasil e no resto do mundo e a versão com o Snapdragon 865 vendida somente nos Estados Unidos. E aí que a coisa começa a ficar muito cabeluda, meus queridos, porque a Samsung bate no peito e diz que os processadores dela são tão
poderosos quanto qualquer um da concorrência, e no mais ela sempre vai fazer todo o merchan básico que a Apple faz com o Bionic dela, com o A13, que a Huawei faz com os Kirins, enfim, toda empresa fala que o próprio processador é o mais poderoso processador, a maior plataforma móvel do mercado. Todo ano isso se repete, o marketing tem que fazer essa campanha mesmo, o marketing tá aí para vender, só que nem sempre isso se reduz à realidade. Ano passado nós tivemos várias empresas dizendo que tinham a plataforma móvel mais poderosa, quando a gente teve claramente ano passado a vitória da Apple com a A13 Bionic, se mostrando o processador mais poderoso e eficiente do ano passado, sendo melhor para jogos e com a melhor desempenho de CPU, GPU e por aí vai. Eu sei que os Android Mini e os ROG Phone Mini e os Black Shark Mini ficam bravos comigo, mas é a verdade, vai fazer o que, né? E aí, meus queridos, pipocou esse teste que eu tô te mostrando na tela de um canal gringo, de um brother com sotaque britânico, que tá mostrando o Galaxy S20 Plus tendo o Snapdragon 865 equipado, a versão americana dos Estados Unidos, versus a versão global que é vendida em toda a Europa, todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, que é o S20 Ultra, inclusive, com o Exynos 990. E a gente vê que no speed test e nos testes de AnTuTu e de abertura de aplicativo, a gente tem o 990 da Samsung com uma ligeira vantagem em CPU, sendo mais forte em CPU, mas perdendo feio na parte de GPU. Mas aí você deve estar me perguntando, Rudy, você não é o cara chato que sempre fala que benchmark é número frio? Que benchmark é punhetinha de spec? Pois é, eu sempre falo isso pra vocês e eu também acho que isso seja verdade. Mas o problema é que a gente tem uma empresa como a Samsung, que é uma empresa global, a líder de mercado de tecnologia móvel, te entregando um produto que ela diz que é pau a pau com o da Qualcomm, que é até superior ao da Qualcomm, quando a gente vê que não tá acontecendo isso. Então, isso sem querer querendo, acaba sendo configurado como um caso de downgrade não intencional, aonde os consumidores globais ou do Brasil, por exemplo, acabam levando um produto ligeiramente inferior ao produto com o Snapdragon, que não é considerado global, tá? Então a gente fica pensando, será que o modelo americano é o modelo real? Ou será que o modelo americano é um modelo com pequeno upgrade por usar o chipset da Qualcomm? Mas na verdade, se você parar pra pensar, a Samsung lançou globalmente o modelo dela com Exynos e lançou em um mercado, que é o mercado americano, o modelo com Snapdragon, porque o Trump tem aquele problema com espionagem, ele não quer processadores que não sejam americanos no território americano, ele não tem claro, tem os contratos de mercado da Qualcomm com o mercado americano, se a Samsung quiser estar presente nos Estados Unidos, tem que usar um chipset americano e por aí vai. É aquele protecionismo do governo que a gente não pode discutir porque isso aqui não é um canal de política, ok? Mas tirando a geopolítica de lado e voltando para a tecnologia, eu tenho mais dados de um site chamado AnandTech que começam a mostrar que o buraco é muito mais embaixo e começa a complicar cada vez mais para defender o menino Exynos 990. E nesse artigo bastante completo e muito detalhado do site AnandTech, que inclusive eu vou deixar na descrição para você darem uma olhada, porque é a referência desse vídeo, o site detalha bastante as duas versões que a gente tem do S20 Ultra, a versão global com o Exynos 990 e a versão americana, que é a versão com o Snapdragon 865. E a coisa começa a ficar bastante estranha quando a gente vê que o site testou a fundo os produtos e percebeu que a versão com o Snapdragon estava saindo muito melhor em praticamente todos os testes impostos pelo site. Primeiramente, o site comparou a duração de bateria dos dois modelos com a taxa de 60 Hz ligada. E logo nos primeiros testes feitos pelos caras, eles conseguiram perceber alguns números bastante curiosos, para não falar outra coisa. Eles compararam dois modelos de S20 Ultra, o S20 Ultra gringo, que tem o Snapdragon 865, e o nosso brasileiro, que é o modelo global, que tem o Exynos 990, e eles começaram a reparar umas coisas muito curiosas e muito complicadas para a Samsung, tá? Em primeiro lugar, a gente tem uma óbvia diferença de gasto de bateria na versão Exynos. A gente tem o Exynos gastando muito mais bateria, não só em 60 como em 120 Hz, já que esse novo S20 Ultra e todos os S20s deixam que você deixa a taxa de atualização de frames da tela em 60 ou 120 Hz, e o modo de 120 Hz deixa a tela muito mais fluida, com o dobro da fluidez dos smartphones convencionais, mas gasta sim, obviamente, mais bateria. Mas os problemas começam a aparecer quando a gente vê que a versão com o Snapdragon é até mais eficiente que a versão com Exynos, quando uma versão roda a 120 Hz e a outra não. Então, mesmo que o Snapdragon 865 esteja forçado a rodar a 120 Hz, a versão com o Snapdragon vai ser mais econômica que a versão com o Exynos 990, mesmo que o Exynos esteja rodando a 60 Hz. Resumidamente, mesmo que a versão Exynos esteja rodando com menos taxa de frames, com a metade das taxas de frames, e você esteja rodando lá no S20 Ultra com o Snapdragon com o dobro da taxa de atualização,
Então, você vê que mesmo fazendo o dobro do esforço, o Snapdragon consegue ser mais econômico de bateria. Isso é terrível, isso é uma coisa muito complicada. E neste gráfico maravilhoso do aplicativo PCMark Work 2.0, você consegue ver claramente o Galaxy S20 Ultra na segunda posição do ranking, com o Snapdragon 865 fazendo 13.4 horas de tela. Isso que ele tá fazendo um pouquinho menos de tela do que o ROG Phone 2 da ASUS, que tem 1000 mAh a mais. Então já dá pra ver que o S20 Ultra lá dos Estados Unidos é extremamente otimizado, e aqui ele tá rodando em 60 Hz. Quando você desce um pouquinho no gráfico e você vê o mesmo aparelho rodando em 120 Hz, você cai de 13 horas para 10 horas de tela. Você perde em média umas 3 horas de tela toda vez que você atualiza a taxa de atualização para uma taxa mais rápida. Então, claro que com frame rate maior, você vai gastar sim mais bateria. E você vê lá na rabeira, lá embaixo, lá no bico do corvo, a minha versão do S20 Ultra, que é a versão brasileira com Exynos 990 e com 120 Hz de tela ligada, que é como eu mantenho, fazendo 7.38 horas de tela. Coisa mais louca de se pensar é que mesmo que eu pegue o meu S20 Ultra brasileiro e coloque ele em 60 Hz, eu vou fazer mais ou menos aí umas 9 horas de tela, o que é muito menor do que as 13 horas de tela, são 4 horas a menos de tela, que o S20 Ultra americano faz mesmo em 120 Hz. Hein? Só para vocês terem uma noção, o meu S20 Ultra vai ter um desempenho de bateria bem pior que o próprio ROG Phone 2 por conta do Snapdragon 855 Plus no ROG Phone 2, e esse cara aqui tendo um desempenho maior do que o dele, mas tendo uma autonomia de bateria pior. Então, é isso que eu tô falando pra vocês, desempenho nem sempre é tudo. Se você compara em benchmarks, esse cara aqui dá um pau em vários processadores. Esse cara aqui, o Exynos 990, é muito mais poderoso, por exemplo, que o Kirin 980, é muito mais poderoso que o Snapdragon 855 Plus, é mais poderoso que o Apple A13 Bionic, mas ele tem uma autonomia de bateria muito pior. Então você acaba trocando uma autonomia de bateria que deveria ser boa por um desempenho sintético bom. Não adianta nada você ser o punheteiro de Antutu, como eu falo, e querer ver um número alto lá de benchmark quando você tem uma coisa bebendo bateria desgovernadamente. E isso aqui é um celular, não é um PC gamer. Você não vai manter o seu smartphone colado numa fonte, você vai precisar dele o dia inteiro, com bateria que dure o dia inteiro. E o que me deixa mais encafifado é que a Samsung construiu os Exynos para serem mais econômicos que os Snapdragons. A natureza desse processador é mais econômica e eu vou te mostrar como é que a Samsung bola essa arquitetura. Dá uma olhada nesse print aqui. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, o processador da Samsung, que é o Exynos 990, ele é fabricado de uma forma um pouquinho diferente do que os processadores convencionais, mas ele segue um padrão parecidinho com os da Qualcomm também, tá? Então se a gente puder comparar o Snapdragon 865, que é o último, com o 990 da Samsung, você vai ver que eles são parecidos, mas tem um pouco de diferença ali, e são diferenças muito cruciais na hora do vamos ver, tá? No Exynos 990, a gente tem 4 núcleos Cortex A55, que são núcleos de baixíssimo desempenho, a gente tem núcleos de 2.0 GHz, e esses núcleos A55 são vistos aí em tops de linha de 2, 3 anos atrás, ou em intermediários, são núcleos top dos intermediários. Então a Samsung quis adaptar esses núcleos para que eles fossem núcleos de baixíssimo consumo, para que você tivesse um bom desempenho. Então a Samsung deixa isso no site dos Exynos, onde tem lá o newsroom da Samsung, onde ela explica o que os processadores fazem. Ela faz questão de dizer que os processadores estão muito bons em bateria por conta desses núcleos otimizados e por conta da arquitetura lá de FUV, de FinFET, enfim, da arquitetura de 7 nanômetros, que é muito interessante, é muito baixa, de baixo consumo de energia. Isso deveria ajudar na bateria, mas não anda ajudando, e eu já vou te explicar por quê. E na categoria de núcleos Big, que são os núcleos poderosos, nós temos 2 núcleos Cortex A76 a 2.5 GHz, e aí que começa a desgraceira, meus queridos. A Samsung continua apostando nos núcleos Mongoose. A gente tem 2 núcleos Exynos M5 de 2.7 GHz. E vocês podem perceber pelo print que não são núcleos Cortex, não são núcleos da ARM, da RM, como você preferir, são núcleos fabricados pela própria Samsung. A Samsung fabrica esses núcleos customizados, que ela batiza de Mongoose ou núcleos M, e na geração passada dos Exynos, do Note 10 Plus e do Galaxy S10 Plus, também temos os Mongoose, e é uma tentativa da Samsung de desenvolver tecnologia própria. Então a Samsung já desenvolve o próprio chipset, mas o próprio chipset dela é baseado na arquitetura ARM, e a Samsung está tentando se livrar também da ARM e ganhar independência 100% das empresas
empresas ao redor dela, coisa que nem a Huawei mesmo conseguiu com os Kirins, porque os Kirin são processadores da Huawei, mas são feitos na arquitetura ARM, que é uma arquitetura americana, então não tem muito como fugir disso, tá? Mas a gente tá vendo que a Samsung tá sim tentando fabricar os próprios núcleos, e os núcleos Mongoose são uma compensação dos núcleos de baixo desempenho que eu te mostrei, para que na hora do vamos ver, na hora do pau, na hora que o jogo estiver torando, você estiver jogando aquele Fortnite no sol a 60 quadros por segundo com o 100 player no servidor, você tem a potência de sobra, e sim, os núcleos tecnicamente são bem poderosos, e são esses núcleos que dão uma pontuação tão alta nos benchmarks por conta, né, dessa otimização de hardware, mas a otimização de software fica devendo, e fica devendo bastante. E no fim de 2019 eu fiz um vídeo muito interessante sobre o Galaxy Note 10 Plus, dizendo que sim, ele era o smartphone do ano para mim, e ele foi eleito por vários outros sites como o smartphone do ano, mas a gente sempre tem que lembrar que no meu vídeo eu falei a mesma coisa que eu tô falando aqui. A Samsung estava apostando ano passado também nos núcleos Mongoose, e eles eram extremamente gastões de bateria quando você está com o telefone desligado. Quando você está usando o smartphone no dia a dia, ele não é gastão, a bateria não dropa, não cai tanto. Mas quando você desliga o S20 Ultra ou o Note 10 Plus, em standby, com ele paradinho, ele gasta muita bateria, coisa que não deveria estar acontecendo. E na minha opinião, de ex-programador, e que só tá chutando isso porque eu não tenho expertise para falar tão profundamente assim, a minha opinião é que o que parece que está acontecendo é que os núcleos Mongoose estão ativos o tempo todo e estão funcionando. E eu consigo dizer isso porque quando você abre aplicativos simples como o AIDA64, por exemplo, o AIDA64 é um aplicativo que mostra a que clock, a que frequência está rodando o processador no momento que você está vendo o aplicativo, e quando você está lá com o celular parado, você desbloqueia ele, aperta o AIDA64 e vê funcionando, você vê que vários núcleos estão mortos e só os Mongoose estão funcionando. Então é complicado porque assim, o comportamento padrão de um processador móvel tecnicamente deveria ser: se o HUD não está jogando nada pesado e não está fazendo um tráfego muito grande de dados, não está fazendo uma live, não está fazendo nada, vamos manter os 4 núcleos de baixa eficiência funcionando e vamos deixar os nossos núcleos big dormindo, o que toda empresa faz e o que a Qualcomm dominou com maestria, o que a Apple ano passado dominou com maestria, o que a Huawei dominou com maestria e o que a Samsung está precisando muito fazer e não está fazendo ainda. Quando você abria, por exemplo, o P30 Pro no AIDA64, você vê que os 4 núcleos grandes estavam dormindo, eles estavam quietinhos em 0% de uso, e aí eles começavam a subir um pouquinho, né, para ativar outras funções e ficar preparado para você abrir um jogo caso você queira. Agora, no Exynos isso não acontece. Os núcleos Mongoose, eles não descansam, eles estão sempre ali, prontos para arrebentar a boca do balão, e isso deve gastar uma bateria sensacional. O produto tá sempre pronto para abrir um jogo pesado, para trabalhar com a câmera, e eu até entendo, tá? Eu não tô julgando a Samsung, eu acho que é uma escolha errada, mas essa escolha precisa ser feita, já que a Samsung coloca uma tela gigantesca, uma tela de 6.9 polegadas na resolução 2K, é uma tela monstruosa com 120 Hz, a Samsung colocou um sensor monstruoso de 108 megapixels, um zoom periscópico com uma câmera de 48 megapixels, então todas essas paradas muito avançadas fazem sim com que o produto precise ter muita força bruta para renderizar fotos de 108 megapixels, para renderizar selfies, para renderizar vídeos em 8K a hora que o usuário quiser, e é por isso que os núcleos Mongoose, na minha opinião, ficam ligados o tempo todo, o que é um acerto do ponto técnico, mas o que é um grande erro do ponto lógico, já que você não vai filmar em 4K o tempo todo, não vai filmar em 8K o tempo todo, não vai acordar lá e fazer, pá, eu quero fazer um vídeo 8K, não vai, você precisa de autonomia de bateria pro resto do dia. As empresas precisam entender que elas ficam dando moral, que elas ficam validando os doentes dos benchmarks, aquela galera que é desse tamaninho, que é super radical e que fica causando essa chipset war, dizendo que tal chipset é lixo porque faz poucos pontos no AnTuTu, e as empresas ficam querendo alcançar cada vez mais pontos de benchmark e não otimizando o que realmente interessa. Olhem para os Kirins, por exemplo. Os Kirins da Huawei batem pontos muito abaixo dos Snapdragons e dos da Apple, e os da Apple sempre batem super pontos absurdos e são bem otimizados. Nunca se esqueçam dos Kirin, dos processadores da Huawei, que são sensacionais, que são processadores que fazem menos pontos em benchmark sim, no AnTuTu ou nas ferramentas todas, mas são super bem otimizados, até a GPU é bem otimizada, uma coisa que não anda acontecendo nos Exynos, que usa praticamente a mesma GPU dos Huawei. A Huawei e a Samsung têm que usar a GPU Mali. A diferença é que uma empresa trabalha em conjunto com a outra, a Huawei trabalha em conjunto com a
ARM, fazendo ali o GPU Turbo, aquelas otimizações, enquanto a Samsung usa uma Mali G77 que é bem poderosa, mas sem nenhuma otimização para o produto dela, sem trabalhar em conjunto. E aí a GPU obviamente vai performar mal, não tem jeito. E eu tenho casos aqui em casa para comprovar o que eu tô falando. Eu tenho o Galaxy Fold. O Galaxy Fold é um aparelho dobrável, guys. O Fold é um aparelho que tem pouca bateria pro tamanho dele. É uma tela gigantesca de mais de 7 polegadas, é uma tela muito grande. É um smartphone que tem 2 células de bateria, que tem 6 câmeras, tela na parte de trás, tela na parte da frente. É um dobrável, ele tem um pouco mais que 4.000 mAh de bateria e ele tem o Snapdragon 855, né, nem o Plus, e essa bateria dura muito bem. Esse processador da Qualcomm é muito bem otimizado, então eu não tô dizendo que a Samsung seja um lixo, que ela não saiba fazer processador, muito pelo contrário. Os Exynos sempre foram muito bons e eu fico muito feliz de ver que uma empresa tá tentando competir e tirar o monopólio da outra. E eu desejo mesmo que todas as empresas invistam nas próprias tecnologias, nas próprias plataformas, nos próprios chipsets, para que as empresas não fiquem nos seus pedestais, para que elas não parem de evoluir. Se a Qualcomm não tiver concorrência, ela vai se isolar na liderança e vai achar que ela já venceu o jogo e vai continuar te entregando processadores bons, mas não vai dar saltos muito longos e vai começar a cair na própria obsolescência programada. Mas se as empresas começam a se mover e produzir chipsets para rivalizar a rival vai se mexer também e o mercado ganha. Enquanto o mercado compete, você, consumidor, ganha. O livre mercado comendo solto, o pau quebrando e a gente tendo cada vez produtos melhores e mais baratos. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Eu sou um usuário de vários chipsets diferentes. Eu tenho o P30 Pro aqui em casa com o Kirin, eu tenho Snapdragons diferentes, agora com o Fold, agora com o outro Xiaomi, tenho os Exynos aqui em casa, tenho o MediaTek também, e eu sei que cada processador tem seu charme, cada processador tem seu mimo, tem sua especialidade, e a Samsung faz seus processadores de forma boa, mas é preocupante ver como ela tá ficando para trás, e quando ela vende um produto no mesmo preço para um mercado, e no mesmo preço para outro, e o produto do outro mercado acaba sendo superior por uma escolha dela, por um erro dela, num produto que é dela, que devia ser melhor, fica complicado. Pensa que é um smartphone da Samsung, com um chipset da Samsung, deveria ser perfeito para o hardware dele. Deveria ter a melhor otimização do mundo entre bateria, entre firmware, entre peças, e não tá rolando. O mesmo produto, o S20 Ultra, com um processador da rival, tá sendo mais interessante, tá com mais bateria, tá conseguindo conversar melhor com os componentes físicos do produto de uma empresa que nem foi a Qualcomm que fez. Isso é bastante preocupante, não é? E assim, quando você pensa que não existe o Snapdragon 865 e pensa no Exynos 990 isoladamente, ele é um baita processador, ele tem uma placa de vídeo fenomenal, os jogos rodam muito rápido, todos os títulos da Play Store rodam maravilhosamente bem, as fotos renderizam rápido, a qualidade das câmeras é muito boa, podia ter um tapinha ali em foco, alguma coisa assim, mas eu acho que a Samsung vai fazer, mas quando você vê que já existe um outro produto, uma outra variante do seu produto com um chipset melhor, me dá vontade de ter o Snapdragon, obviamente, e não é porque eu acho que a Samsung faz o processador dela mal, eu acho que se ela consertasse os pontos que eu tô indicando e parasse de insistir nessa loucura de fabricar um núcleo proprietário só para vencer em benchmark ou só para ter poder bruto, isso sacrifica a bateria. A Samsung acaba tendo uma balança desbalanceada, onde ela coloca 4 núcleos de baixo consumo que deveriam ser animais e que são no papel animais de invejar, uma arquitetura muito baixa de 7 nanômetros, que realmente é sensacional, só que essa balança, essa gangorra, ela fica desbalanceada, porque do outro lado a gente tem 2 núcleos muito poderosos e que podiam só ser ligados quando precisam dele e não ficarem ligados o tempo todo gastando bateria. Isso acaba com a autonomia dos Exynos e claro, a Samsung quer que o produto esteja ali o tempo todo funcionando bem, mas talvez com essa otimização, com esse tapinha de software, os Exynos voltem a funcionar. Eu lembro que quando eu comprei o meu S10 Plus ano passado e quando eu tirei ele da caixa, a bateria estava fenomenal. Eu nunca vi uma bateria tão boa num flagship e aí a Samsung atualizou aqui, atualizou ali, atualizou aqui e os Munguzi começaram a ficar malucos, desordenados, funcionando rápidos como um vulcão e o S10 Plus continua rápido como sempre, mas continua com os problemas de bateria baixa. Então Samsung, espero que vocês ouçam a minha crítica de forma aberta, espero que vocês, como a gente, né, como nós somos parceiros, espero que vocês aceitem minha crítica de forma aberta e você que é fã da Samsung, não se desespere, você não comprou um chipset lixo, você não comprou uma porcaria, não comprou uma bagaça, não devolva, tá tudo bem, a Samsung pode corrigir e se ela não corrigir, eu vou achar muita mancada e vou continuar cobrando aqui com vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.